Olá pessoal, eu sou Gustavo Ren E eu sou Oswaldo Sato. e o tema do Mais Esporte de hoje é sobre a primeira escalação do técnico Carlo Ancelotti à frente do comando da seleção brasileira. Seleção que enfrenta o Equador na quinta-feira, jogando fora de casa às 19 horas, em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Durante essa semana, o time passou por uma preparação, com vários treinamentos, e nesta quarta-feira o técnico deu uma entrevista falando sobre o problema da criatividade no meio de campo e no ataque do time. Vamos conferir. Sus características tiene calidad en el medio porque Gerson es un jugador que tiene mucha calidad para jugar no solo en el juego de construcción, sino también en el juego entre líneas porque Bruno está bastante acostumbrado a jugar. Cada jugador tiene sus características y tenemos que plantear un partido teniendo en cuenta las características. Tenemos a Andrei, que es un jugador que tiene mucha calidad, que no conocía mucho, que he visto en estos días, me parece un jugador completo, un medio completo, como tenemos Pereira, que lo está haciendo muy bien. Entonces la calidad no va a ser la creatividad no va a ser un problema porque enfrente también tenemos jugadores que tienen una creatividad enorme como Vini, como Mateus Cunha, como Estevao, que tienen un montón de calidad. El problema siempre es combinar las cosas, la creatividad con la buena organización y con el trabajo juntos. Ainda que o Ancelotti não tenha definido quem serão os titulares, ele já tem uma prévia, um esboço que fez durante esses treinamentos para ver qual será o time utilizado. Tem várias opções no ataque, no meio e na defesa, mas para mim o time que deve enfrentar o Equador deve contar com o Alisson como titular. Eu acho que o Ancelotti ele é um técnico que passa muito essa confiança para o jogador e o Alisson tem qualidade, ele precisa, eu acho que desse aspecto mais moral, desse aspecto mental, por assim dizer. Na linha de defesa, o time seria um 4-3-3, um clássico 4-3-3, uma linha de 4 defensores com Wesley na lateral, Carlos Augusto na outra, Marquinhos e Beraldo, que estão acostumados a jogar juntos no PSG, então por ter esse entrosamento maior, mesclar essa experiência com a juventude. O trio de meio campo com Casemiro dando mais proteção ao meio campo, junto de Gerson e Bruno Guimarães, que também tem essa criatividade, mas sabem defender, São meio-campos muito completos, assim como o Andrei Santos também, que é um jovem que o próprio Ancelotti elogiou na coletiva, mas eles sabem fazer tanto esses papéis de chegada ao ataque quanto de proteção na defesa. E o trio de ataque com Vinícius Júnior e Antony nas pontas e Mateus Cunha como centroavante, eu acho que faz mais sentido pela fase dos jogadores. Vinícius Júnior, na mão do Ancelotti, a gente já viu o que ele pode se tornar, praticamente é o melhor jogador do mundo na temporada passada, então eu acho que deveria ser a escalação inicial. E para você, Oswaldo? Eu faria só 3 alterações nessa sua sugestão de escalação, Gustavo. Na zaga, assim como o Ancelotti está mostrando uma preferência pelo Alex Sandro durante essa semana de treinamentos, eu também daria preferência para o jovem zagueiro, que fez uma ótima temporada lá na França. Acho que ele fez uma temporada completa, mostrou muito bom desempenho. E em relação ao Beraldo, que ficou em alguns momentos no banco durante a temporada do PSG, O meio, para mim o meio é o mesmo também, com Casemiro dando proteção e com Gerson e Bruno Guimarães com obrigações tanto defensivas quanto ofensivas. No ataque, a minha sugestão de alteração seria o Estevão, no lugar do Antony, mas aí teria também uma pequena alteração de esquema, O Estevão, como vinha jogando no Palmeiras, pode ser deslocado para o meio de campo. E no ataque a gente teria um 4-4-2, com o Estevão sendo esse meia de criação, com o Vinícius Júnior e com o Mateus Cunha no ataque. E aí eu queria destacar o Mateus Cunha, porque o Ancelotti tem mostrado uma preferência pelo Richarlison durante os treinamentos, devido ao tempo em que eles trabalharam juntos no Everton, Eles tiveram uma parceria muito boa, muito profícua, mas o Mateus Cunha fez uma temporada incrível na Premier League, Em pouco mais de 30 jogos ele fez 15 gols, deu várias assistências. Eu acho que essa minutagem e esse destaque, principalmente com gols, pode dar essa chance para o Mateus Cunha mostrar novamente que pode contribuir para a seleção como ele contribuiu em outros momentos. E a sua outra mudança seria no gol? Você manteria o Alisson no gol ou não? Diante desses 3 convocados eu manteria, mas quando o Ederson voltar, eu acho que da lesão, eu acho que, na minha opinião, a vaga é do Ederson.
Falando sobre o Matheus Cunha, eu acho que ele tem esse poder justamente de atuar como um falso 9, assim como o time do Real Madrid, comandado pelo Ancelotti, atuou também muitas vezes com o Bellingham na temporada passada, antes da chegada ainda do Mbappé, onde eles venceram a Champions, né? Então, o Matheus Cunha tem essa habilidade de jogar mais como um meio armador, assim como tem uma boa chegada ao ataque, uma boa finalização, porque começou a carreira e é centroavante de origem, né? Mas eu acho que pode dar uma mobilidade legal o Matheus Cunha, ainda que o Richarlison seja preferido pelo Ancelotti, pelo tempo de trabalho no Everton, onde ele se destacou, foi para a seleção, foi transferido para o Tottenham, mas eu acho que o Matheus Cunha tem, e é um jogador jovem também, então acho que tem a somar nesse sentido para a seleção. O Ancelotti parece que está formando uma equipe com um ataque muito móvel. Então, assim, o Matheus Cunha ele tem essa possibilidade de... E o Richarlison também. Talvez o Richarlison com ainda mais capacidade e entrega de ajudar na marcação, na recomposição, né? Quando o time está se defendendo, quando o time está sem a bola. Mas o Matheus Cunha tem essa capacidade de retornar para ajudar na criação quando o time está atacando. E aí alternar as posições, tanto com ou o Estevão ou o Antony na direita, ou o Estevão pelo meio, mas com o Matheus Cunha voltando e também fazendo esse falso 9, né? Com o Vini, que tem essa preferência de cair pela esquerda, né? Mas independente disso, independente da escalação, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? O Equador está até melhor colocado que o Brasil na tabela nesse momento. Então, apesar de não ter grandes jogadores de destaque, de grande renome, como tem o Brasil, com exceção talvez do próprio zagueiro o Pacho, né, do PSG, que foi campeão da Champions no último final de semana, é um time difícil de ser batido, principalmente fora de casa, né, Oswaldo? O Equador está na segunda posição nas eliminatórias, está atrás só da Argentina, né, que já se classificou, mas o Equador tem feito uma boa competição. Então, essa partida pode ser considerada um jogo de 6 pontos. Se o Brasil faz 3 pontos, evita que o Equador faça os seus 3 e suba mais na classificação. Com uma combinação de resultado aí otimista para o Brasil, talvez a gente termine até a rodada na segunda posição do grupo. E além do resultado, a gente precisa também principalmente de desempenho, né? Coisa que a gente viu muito pouco desde a saída do Tite, tanto com o Dorival, tanto com o Fernando Diniz. A gente precisa, além da vitória, claro, dos 3 pontos, até não são tão importantes, eu acho, especificamente nessas eliminatórias, que com mais seleções na Copa do Mundo é quase impossível o Brasil ficar de fora, né? Que caia tanto na tabela a ponto de não se classificar. Então, eu acho que o Ancelotti veio para isso, tem nome para isso, tem experiência para isso, para fazer o Brasil jogar o bom futebol que a gente está acostumado a ver e principalmente, né, além da vitória, que se defenda bem, que crie chances, independente da escalação utilizada amanhã e qualquer outro dia. E apesar de haver toda a expectativa do torcedor brasileiro pelo desempenho da seleção, de recuperar o bom futebol que a gente está acostumado, uma das primeiras falas do Ancelotti foi de que o jogador brasileiro na seleção, ele não pode jogar pensando que ele está carregando toda a expectativa do mundo nas costas dele. Do mundo não, do torcedor brasileiro, nas costas dele. Ele tem que pensar que ele está ali jogando bola, que ele é apto para estar na seleção, e aí, dessa forma, com um pouco mais de leveza, talvez os resultados e o desempenho volte a aparecer. É isso mesmo, estamos precisando, né? Claro que é uma responsabilidade grande vestir a camisa da seleção brasileira, mas eu acho que é esse o papel do Ancelotti mesmo, de dar esse suporte, de fazer o jogador entender que é uma responsabilidade, sim, mas de que ele está ali para isso e precisa entregar resultado o quanto antes. A gente tem aí um ano, né, antes da Copa do Mundo começar, e são poucos tempos de preparação, né? Poucas datas FIFA, ainda mais agora com esse Super Mundial de Clubes, né? Então precisa ver o quanto antes esse desempenho aparecer, né? Lembrando que a partida é nesta quinta-feira, às 19 horas. Este é o Mais Esporte de hoje. Até mais!